Chegou o final de 2021 e eu quero fechar esse ano retomando um hábito que eu tinha aqui no canal, que era de trazer um top 10 de filmes nacionais com base no que eu assisti. Então vamos lá para minha listinha de 2021. Como eu falei pra vocês, eu tinha esse hábito aqui no canal, eu fiz uma lista em 2018, eu fiz uma lista em 2019 e parei em 2020 por alguns motivos óbvios, né? A produção nacional e dos filmes, enfim, e os lançamentos pararam também por conta da pandemia. Eu assisti pouquíssimos filmes nacionais em 2020, mas isso mudou um pouco de figura em 2021, a gente já teve alguns lançamentos importantes. Eu assisti mais filmes também, então, considerando aí tudo que eu vi, eu resolvi montar esse top 10 para incentivar vocês a assistir algumas coisas interessantes que apareceram esse ano e que vão aparecer em 2022, já explico isso. Então, regrinhas que eu usei para montar essa lista, né? Como eu disse para vocês, montei com base no que eu assisti. Não assisti tudo, mas assisti uma quantidade razoável aí de filmes nacionais lançados em 2021, melhor dizendo, exibidos em 2021 de alguma forma aqui no Brasil. E quando eu digo exibidos é porque eu peguei filmes que eu assisti tanto em festivais de cinema como Gramado e principalmente a Mostra Internacional de Cinema. São filmes que ainda não lançaram de forma ampla, nacionalmente falando, mas eu vou, falar aqui quais são eles à medida que eu for falando de cada um. E um segundo recado importante é que eu tô gravando esse vídeo dia 23 de dezembro, então a gente tem aí, acho que pelo menos a estreia de A Turma da Mônica, ainda marcada para 2021, mas eu não vou conseguir assistir a tempo de montar esse vídeo, então vai ser dentre os filmes que eu assisti de 1º de janeiro a 23 de dezembro de 2021. Em 10º lugar, Medida Provisória, dirigido por Lázaro Ramos. Tem crítica no canal sobre Medida Provisória, filme que eu assisti no Festim, Festival de Lisboa, mas que foi exibido agora também no Festival do Rio. Filme que eu tive algumas ressalvas no quesito de estruturação de diálogos, mas é um filme que a premissa me interessou muito, que fala muito sobre ou a gente faz uma reparação histórica séria aos povos escravizados aqui no Brasil, ou a gente vai continuar perpetuando uma estrutura racista e desigual em termos de oportunidades. É um filme que toca muito nessa ferida, um filme provocativo nesse sentido. Eu acho importante que isso seja veiculado e que venha na mão aí do Lázaro Ramos, principalmente, que é uma personalidade muito importante que a gente tem hoje no país. Esse filme tá sofrendo algumas represálias, ele tá com sérias questões na Ancine, questões que, assim, são muito similares a que Marighella passou também, então vale a atenção a isso. A intenção é que esse filme estreie em 2022 nos cinemas. 9º lugar, A Felicidade das Coisas, da Thaís Fujinaga. Esse filme eu assisti na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. É um filme que me ganhou muito na simplicidade do argumento. Um argumento que fala muito sobre a necessidade da gente não só sobreviver, mas de viver e aproveitar a vida, ter as nossas próprias coisas, e como a desigualdade financeira acaba tirando isso de muitas pessoas. Além de ser um filme que acentua muito a ausência paterna na vida de muitas mulheres que criam seus filhos sozinhas, Como é um filme que acentua muito a solidão dessas mulheres no dia a dia, Então, eu gostei muito do argumento, da forma como ela elabora essa narrativa, com uma simplicidade, mas uma profundidade também muito grande dentro de uma rotina, de um filme de cotidiano e que tem muito a dizer. Ele deve estrear em 2022 também. 8º lugar, Cabeça de Negro, do Del Cardoso. Esse é o único filme dessa lista que não tem crítica ainda, nem aqui no canal, nem no Instagram.
mas eu devo fazer um videozinho só sobre ele lá no Instagram, @16mm, para quem não segue a gente lá ainda. Um filme dolorido que no início se mostra com uma linguagem juvenil, mas vai evoluindo narrativamente, criando tensão a partir do recorte que ele faz aqui sobre racismo dentro das salas de aula, desigualdade social, empoderamento negro e corrupção. E essa evolução narrativa, ela vai acompanhar também um pouco a evolução que esse personagem vai vivendo, tanto no seu empoderamento negro, como eu disse, né? Ele vai conhecendo a história dos Panteras Negras, dos personagens, mas ao mesmo tempo também vai sendo vítima ali de, no início, falas e atitudes racistas, mas que vão evoluindo para uma atmosfera que pode ser até letal. E tudo isso é construído a partir do ponto de foco principal do filme, que é uma manifestação estudantil contra a precariedade da escola pública em que esses personagens, né, do filme estudam. Em sétimo lugar, Medusa, filme da Anita Rocha da Silveira. Outro filme que eu assisti na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, que tem crítica para ele lá no Instagram. Outro filme bastante provocativo aqui, que vai tocar em outra ferida, falando um pouco da realidade feminina dentro de um ambiente religioso. Então a Anita vai lançar a mão aqui de uma linguagem que é muito pautada pelo suspense, até meio terror de certa maneira, para falar como essas premissas religiosas, né, usadas erroneamente, né, é bom ressaltar, mas como se usa muitas premissas religiosas para oprimir e violentar mulheres, e como elas mesmas acabam sendo agentes desse sistema de opressão por estarem inseridas nesse meio. E vai de uma forma também falar sobre a libertação feminina a isso tudo. Sexto lugar, A Nuvem Rosa, da Yuli Gerbasi. Esse filme está disponível no Telecine Play e tem crítica aqui no canal também. Como eu disse na crítica, esse filme ganhou uma característica profética no Festival de Sundance por antecipar alguns dilemas aí que quem ficou em casa nessa pandemia pode se identificar. É um filme bastante pessimista e que sabe muito bem usar a monotonia como um agente narrativo aqui, né? É a monotonia a base dessa história, o que vai fazer a narrativa andar, e também vai estar presente no tom das interpretações, na maneira como ela filma. E a gente sabe que monotonia foi uma palavra aí muito recorrente, pelo menos que acredito que quem ficou em casa sentiu o tempo de uma outra forma, sentiu a rotina muito mais monótona. Então esse filme, eu acho que ele traz essa identificação com base também na monotonia. E enfim, recomendo bastante para quem não assistiu. Tá no Telecine Play e tá no sexto lugar aqui na minha lista. Em quinto lugar, O Marinheiro das Montanhas, do Karim Ainous. Filme que eu assisti na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, que deve ter sua estreia aí em 2022. Eu fiquei muito confusa se eu ia trazer um documentário para essa lista, considerando que eu não vi outros grandes documentários que foram lançados esse ano. Eu vi pouquíssimos documentários, então, por um lado, eu achei injusto trazê-lo como o único documentário dessa lista, mas eu também achei injusto não trazer, não falar de Marinheiro das Montanhas aqui. Então acabei que, pesando as duas injustiças, eu falei, não, eu vou trazer, vou falar sobre ele aqui para deixar de recomendação, até porque foi um filme muito falado fora do Brasil. Aqui também chegou na mostra com uma expectativa grande. Foi um filme que me emocionou pela forma como o Karim leva a gente para uma viagem muito pessoal dele, mas que ao mesmo tempo é muito cativante. Ele torna, né, esse momento de reconhecimento das suas raízes algo muito amistoso, algo muito que a gente torce por ele, que a gente até se identifica, capaz de ter pontos de identificação com a história dele também. Enfim,
Eu gostei bastante de Marinheiro das Montanhas, tem crítica no Instagram, como eu disse, e assim que estrear, eu recomendo que vocês assistam. Em quarto lugar, talvez o filme mais esperado no cinema nacional esse ano, estou falando de Marighella, do Wagner Moura. Esse filme, obviamente, tem crítica aqui no canal da Ilana. E, bom, eu achei um filme furioso e no sentido positivo aqui, como ele imprime essa fúria na direção. E como o filme, de certa maneira, também expressa um pouco, talvez, do protesto que o Wagner Moura e que muitos de nós temos à nossa sociedade atual. Acho que mesmo as escolhas narrativas mais questionáveis com o que diz respeito a Marighella, eu acredito que elas também são propositais e de alguma maneira necessárias para que esse filme seja forte, seja impactante e que fale, né, para além de Marighella, de quem foi o Marighella, fale também dos paralelos que a gente pode encontrar naquela época e hoje em dia. Em terceiro lugar, Carro Rei, da Renata Pinheiro. Filme que eu assisti no Festival de Gramado, teve algumas exibições em alguns festivais, em alguns cinemas também, eu sei que ele foi exibido, mas deve chegar de forma mais ampla em 2022. Eu cheguei a fazer um comentário desse filme na época do Festival de Gramado lá no Insta também, um comentário em texto. E esse é um filme que eu acho que há quem vá gostar, há quem não vá gostar, mas acho pouco provável que esse filme saia indiferente, né? Que vocês saiam indiferentes a Carro Rei. Eu particularmente achei um filme bem ousado e que é inchado de temáticas, mas isso não necessariamente aqui é ruim, porque o exagero nesse filme faz parte do tom principal que é impresso principalmente nas interpretações, no roteiro, até um pouco na direção da Renata Pinheiro também. E quando a gente fala de interpretação nesse filme, não só o exagero está presente, mas também o grotesco está presente, né? Em especial aqui no personagem do Matheus Nastergail, uma das interpretações mais fortes que eu assisti esse ano no cinema nacional e que inclusive saiu com Kikito no Festival de Gramado. Esse filme foi premiado, levou muitos prêmios no Festival de Gramado, então eu gostei, achei provocativo, então tá em terceiro lugar aqui na minha lista de melhores filmes nacionais desse ano. E em segundo lugar, A Viagem de Pedro, da Laís Bodansky. Esse filme eu fiquei muito feliz mesmo de assistir na Mostra de São Paulo. Eu gosto muito do trabalho da Laís, como eu acredito que muita gente também que acompanha cinema nacional. Esse filme deve estrear em 2022, mas já tem crítica aqui no canal sobre ele. É um filme que ela resgata muito da linguagem de Bicho de Sete Cabeças para construir uma viagem interna de Dom Pedro I aqui, revelando um pouco pra gente quem foi esse personagem, né? Principalmente no âmbito conjugal ali, na sua vida com as mulheres. Eu acho que eu tava com uma expectativa nesse filme que era de uma cinebiografia mais tradicional e tudo mais, e chegando e vendo essa construção narrativa que é muito da Laís mesmo. Eu vi muito da característica dela e de Bicho de Sete Cabeças aqui, me deixou contente. Então, por isso esse filme está em segundo lugar nessa lista. E em primeiro lugar, eu acho que, sem surpresas, para quem acompanha a gente aqui no canal há mais tempo, estou falando de Deserto Particular, do Ali Muritiba. Esse filme eu assisti na Mostra de São Paulo, agora ele tá nos cinemas e eu recomendo que seja assistido nos cinemas. É uma daquelas experiências que eu acho que vale muito a pena pagar um ingresso para ver, porque é um filme comovente e não só isso, não só me deixou muito comovida, mas também é um trabalho muito maduro de construção de narrativa que o Ali Muritiba faz aqui. Ele amadurece uma forma de contar uma história que ele já tinha apresentado pra gente em Ferrugem,
E aqui ele junta com uma paixão por contar essa história e traz um filme muito maduro, narrativamente falando. Deserto foi a nossa escolha, né, para representar o Brasil no Oscar. Ele não chegou na pré-lista, mas eu posso dizer para vocês que dentre os indicados, né, dentre os inscritos, melhor dizendo, para nos representar, a academia fez uma ótima escolha. Eu assisti a maioria deles e Deserto, com certeza, em termos de narrativa, tem a melhor qualidade narrativa. Então, fiquei bastante contente quando ele foi escolhido, principalmente vendo os outros depois também. E se você ainda não assistiu Deserto Particular, eu recomendo demais que você tenha essa experiência, porque eu acho que vai valer a pena. É isso, chegamos ao fim da lista. Eu tô bem contente realmente de poder de novo trazer essa lista de filmes nacionais, porque eu sei o quanto esse formato é interessante, eu sei que é importante também divulgar alguns títulos nacionais que nem sempre chegam ao conhecimento, né, de todo mundo. Então que essa lista sirva aí de uma recomendação de alguns filmes que talvez vocês não tivessem ouvido falar até então. E se vocês acompanham o cinema nacional, queria saber aqui nos comentários o que vocês assistiram esse ano de filme nacional. E me contem se vocês têm um top 10 ou um top 5, enfim, os filmes nacionais que vocês assistiram e mais gostaram em 2021. Contem aqui pra mim nos comentários. É isso, se gostou dessa lista, deixa um like e a gente se vê no próximo vídeo. Um feliz ano novo pra todo mundo. Um beijo. Corta!